Marcos, capítulo 1. É bom estar de volta com vocês. Fiquei 2 domingos ausente. Estou feliz por estar de volta, né? Vocês são a igreja da qual eu faço parte, que eu tenho um carinho. E é bom estar de volta aqui no meio dos irmãos. Capítulo 1 de Marcos, a partir do versículo 21. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 28. Eu vou lendo e você, por favor, vai me acompanhando aí. Diz assim o texto: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. Como alguém que tem autoridade, não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Deus, obrigado, esta é a tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E quando ela é pregada com fidelidade no poder do teu Espírito, nós, aqueles que a ouvimos, somos transformados e passamos a viver de acordo com ela. Por graça e por misericórdia, mais uma vez, fale aos nossos corações. Dá-nos instrução, dá-nos entendimento da tua palavra e dá-nos um coração contrito para obedecê-la. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos ainda no capítulo 1 de Marcos e nós já conseguimos ver algumas coisas, né? Esse texto aqui, o contexto imediato dele me parece começar no versículo 12. O versículo 12 fala sobre o Espírito Santo conduzindo Jesus ao deserto, e Jesus fica ali no deserto 40 dias, ocasião em que ele foi tentado por Satanás. O versículo 14 diz: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: O tempo está cumprido, o reino dos céus está próximo, arrependam-se e creem no evangelho. Ainda nessa situação, ele está caminhando na beira do mar da Galileia, então ele chama alguns homens pescadores para que se tornassem os seus discípulos. E a versão que eu leio, que é a versão que vários de vocês têm, diz assim no versículo 21, depois do quê? Depois que Jesus foi tentado, depois que Jesus começa o seu ministério público, pregando o reino dos céus e o arrependimento, e depois dele ter chamado alguns homens para se tornarem os seus discípulos. Esse é o começo do ministério de Jesus, e é aqui que está o contexto desse texto que nós lemos. O ministério de Jesus, primeiramente, dentro do Evangelho de Marcos, ele se concentra na região da Galileia. Então, até o capítulo 9, você vai lendo e você vai percebendo que Jesus está na Galileia. As cidades onde ele está vivendo, passando, realizando tanto os seus ensinos quanto os seus milagres, são cidades da Galileia. Ele fala ali de Cafarnaum e tantas outras cidades vão aparecendo. Depois, Jesus já está em direção a Jerusalém, que é o restante do livro, a partir do capítulo 10 até o capítulo 16, o evangelista está se focando nas últimas semanas da vida de Jesus, possivelmente na última. Então o foco dele ali já é na prisão de Jesus, já é nos últimos minutos da vida de Jesus, quando ele é preso, quando ele é julgado, depois da ressurreição, enfim. Então a primeira parte, o evangelista está se focando no ministério de Jesus na Galileia, e depois a grande parte do evangelho, pensando em cronologia, né, pensando em quantidade de tempo, ele gasta 6 capítulos para falar de uma semana. Então ele gasta 10 capítulos para falar de 3 anos, quase 3 anos, mas para falar de uma semana ele gasta 16 capítulos. Então você percebe que o foco do evangelista, de fato, é falar do servo sofredor, como Cristo sofre nas últimas semanas e aquilo que ele faz para poder trazer
salvação a todos aqueles que creram nele, mesmo que viveram antes dele, mas também trazer salvação àqueles que creriam nele naquela ocasião e naqueles que futuramente creriam nele, que eram as demais igrejas e nós, logicamente, na atualidade. Então, Marcos trabalha mais ou menos com essa estrutura dentro desse evangelho. E o texto que nós lemos aqui fala sobre a autoridade do servo, que é demonstrada dentro de uma sinagoga. É disso que o texto está falando. Se você continuar a leitura, a partir do versículo 29, você vai ver que Jesus sai da sinagoga. Mas Jesus ainda continua realizando alguns milagres, muito parecidos com os milagres que estão narrados aqui no versículo 21 a versículo 29. O capítulo 2 de Marcos começa assim, dias depois. Então aqui naturalmente o autor mudou de assunto. Só que como é que a gente sabe que esse texto que nós lemos aqui é capaz de nos ensinar algumas coisas importantes? Pela região de Jesus está, pela localidade de Jesus. Ele deixa muito claro que essas coisas que acontecem aqui, do versículo 21 ao versículo 28, elas aconteceram dentro de uma sinagoga. As demais coisas se relacionam com aquilo que acontece na sinagoga, mas acontecerão fora da sinagoga. Então aqui o texto mostra duas coisas relacionadas à autoridade do servo demonstrada dentro da sinagoga. A primeira coisa é que ele ensina com autoridade. Isso está lá no versículo 21, diz assim, depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Então o autor está mostrando que Jesus está dentro da sinagoga. A sinagoga é o local de culto do judeu. Havia o templo, mas havia também a sinagoga. Na época dos exílios, Israel não pôde ficar na terra prometida, em Israel. O povo de Israel não pôde ficar dentro dos limites de Israel. Então o que aconteceu com eles? Eles foram morar na Assíria, levados pelo rei da Síria. Pouco tempo depois eles foram morar na Babilônia, levados pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, e eles já não tinham mais acesso ao templo. Eles já não podiam mais ir ao templo que ficava em Jerusalém. O que eles fizeram para poder preservar a religião, a cultura, os costumes, os ensinos? É nessa época que nascem as sinagogas. Eles estão fora de Israel, mas eles têm essa ideia para preservar a cultura, para preservar a pregação da palavra, para preservar todas as questões ligadas à religião de Israel. A sinagoga nasce, e na sinagoga então agora eles podem cultuar a Deus. E depois que eles voltam para Jerusalém, para Israel, as sinagogas continuam existindo. Então aqui nessa ocasião a gente tem o templo ainda está funcionando normalmente. Você lê o capítulo 3 de Atos, você percebe que os apóstolos estão indo para o templo para orar. Então no tempo de Jesus o templo está em funcionamento. Já tem muita coisa diferente, porque o país de Israel está tomado pelo Império Romano. Então as coisas já não são mais como eram no passado, mas ainda existe o templo e as coisas continuam acontecendo ainda. E Jesus então entra na sinagoga, que é esse local de culto para o judeu. E dentro da sinagoga, o que ele vai fazer? Ensinar. Talvez você fique com uma pergunta, porque se você ler o versículo, leia comigo, versículo 21. Olhe para a sua Bíblia aí, eu vou fazendo a leitura aqui, você vai me acompanhando aí, passando os seus olhos pelo texto. Versículo 21 diz assim, depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Quando você lê esses versículos, esses dois versículos, talvez venha à sua mente, o autor apenas disse que Jesus ensinava, mas não disse o que Jesus ensinou ou ensinava. Ele diz, volta lá no versículo 14, olha o que diz o versículo 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia, não está escrito, e ele disse. Então não foi uma ação que aconteceu uma única vez e acabou, mas foi uma ação que foi acontecendo diariamente, todos os dias, enquanto ele esteve na
Galileia. Então não se esqueça de que até o capítulo 9 de Marcos ele está na Galileia. Então sempre que ele ensina na Galileia, o que é que ele ensina? O versículo 15 diz: ele dizia, o tempo está próximo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O que é que Jesus ensinou dentro da sinagoga? Arrependam-se, creiam no Evangelho, o tempo está próximo. Essa é a pregação de Jesus. Esse é o ensino de Jesus na Galileia. Esse é o ensino de Jesus em qualquer lugar por onde ele passou. A mensagem do Evangelho, irmãos, é essa mensagem. É Deus dizendo para os homens: vocês quebraram os meus mandamentos. Vocês me desobedeceram. Vocês estão, portanto, condenados. Ainda que eu dei para vocês mandamentos, vocês não são capazes, não foram capazes, os pais de vocês não foram capazes de guardar os mandamentos. Vocês estão perdidos, vocês precisam de salvação, de graça, de misericórdia. Vocês precisam se arrepender. O reino de Deus chegou no meio de vocês, mas para entrar no reino de Deus é preciso transformação de vida. E Jesus pregava essa mensagem no centro da religião judaica. É curioso a gente olhar para um texto como esse, porque o povo judeu tem todo o Antigo Testamento que fala sobre Cristo, que aponta para Cristo, que profetiza sobre Cristo. Todo o Antigo Testamento fala de Cristo. E agora Jesus está dentro de uma sinagoga, e ele está ensinando, ele está pregando, e pregar e ensinar são coisas semelhantes, mas não são a mesma coisa. Tem certa diferença. E a gente só aprende quando a gente vai lendo o texto e vai percebendo o que é que Jesus faz quando prega, o que é que Jesus faz quando ensina. Ensinar tem a ver com mostrar aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Pregar tem a ver com mostrar o que é correto, mas dizer para as pessoas: vocês precisam viver isso daqui, vocês precisam não apenas ficar ouvindo, mas vocês precisam ser mordidos por essa palavra. A pregação tem a ideia de compungir os corações, de dizer para os homens, para as pessoas que ouvem a pregação: vocês precisam mudar de vida, vocês precisam fazer alguma coisa. Pregar não é fazer um discurso bonito, que coloca sorriso nos lábios das pessoas. Mas pregar é dizer para as pessoas: vocês estão vivos, enquanto vocês estão vivos, existe esperança, a vida, mas a vida acaba, a vida cessa. Pregar é responsabilizar as pessoas, de que elas não são mais inocentes, mas que agora elas conheceram a palavra, e alguma coisa vai acontecer depois que elas conheceram a palavra. E Jesus está ensinando dentro da sinagoga. É sábado. Se você conhece os evangelhos, e acredito que você conhece, você vai lendo tanto Marcos quanto os demais evangelhos, você já sabe que isso aqui vai dar problema lá na frente, né? Algumas pessoas vão ficar incomodadas com Cristo por causa disso, porque ele está curando no sábado, porque ele está fazendo isso ou aquilo no sábado, e vai gerar problemas, entre aspas, né? Jesus está com os discípulos, porque esse texto é o texto sequente de quando ele, é o texto subsequente, o texto posterior de quando ele chama Simão, André, Tiago e João, os 4 discípulos. Então, depois entraram em Cafarnaum. Entraram quem? Jesus, Pedro, André, João e Tiago. Pelo menos 5 a gente sabe que está aqui dentro da sinagoga. Esses 5 que entraram. Então, Jesus está acompanhado dos seus discípulos. Jesus ensina na sinagoga e alguma coisa acontece dentro da sinagoga. O texto diz que, naturalmente, o ensino de Jesus denunciou o ensino dos escribas. E o texto diz assim, e maravilhavam-se com sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. A Bíblia era ensinada o tempo todo na sinagoga. Toda vez que eles se reuniam na sinagoga, havia um texto que deveria ser lido e que deveria ser explicado. O tempo todo acontece isso. Acontece que quando Jesus vai na sinagoga e ensina, eles perceberam que havia
Alguma coisa muito simples, que diferenciava o ensino de Jesus do ensino de todos os demais escribas que ficavam ensinando no templo, na sinagoga, perdão. E qual que era a diferença? O ensino de Jesus era um ensino feito com autoridade. Irmãos, não é isso que a gente aprendeu desde o versículo 1? Marcos não escreve para falar sobre Cristo, que é o Filho de Deus. E a gente já sabe que João Batista deu testemunho de Jesus, os profetas deram testemunho de Jesus. Durante o batismo, o próprio Deus, o Pai, dá testemunho do Deus Filho, dizendo: este é o meu Filho amado, e nele eu tenho prazer, satisfação. Agora, as pessoas da religião judaica testemunham que Jesus tem uma coisa diferente. Ele tem autoridade, não é um ensino como o dos escribas. Os escribas eram intérpretes da lei, eram tradutores da lei, eram copistas da lei, eram homens estudados, eram homens intelectuais, diplomados. Só que o texto mostra que o que faz diferença aqui não é apenas o conhecimento daquele que fala, mas é o conhecimento e a maneira, o modo como alguém fala do Evangelho. Isso é o que faz diferença aqui no texto. O texto está mostrando isso. A natureza do ensino de Jesus era completamente diferente da natureza do ensino dos escribas. Irmãos, o que isso tem a ver com a nossa vida? Como é que isso aqui pode ensinar alguma coisa para você? Porque senão você só vai saber informações sobre o Evangelho de Marcos. Jesus tem autoridade naquilo que diz. Amém? Se ele tem autoridade, ele deve ser ouvido e obedecido. Você pode ouvir um poema bonito sendo recitado. Você pode assistir um filme bonito que transmita uma mensagem bonita, de bom costume, de boa moral, de alguma coisa boa. E o poema pode te encantar, o filme pode te encantar. Você pode ver uma peça de teatro e aquilo pode te encantar. Enfim, tem muitas coisas no mundo que tocam a gente, que chamam a nossa atenção. Mas nada comove o coração como a pregação do Evangelho, irmãos. O apóstolo Paulo diz que Deus escolheu salvar os homens pela loucura da pregação. Aquilo que é escândalo para alguns é a explicação do plano de Deus para aqueles que creem em Jesus. Então esse texto mostra isso, o quanto o Evangelho é poderoso para inquietar o coração humano. O capítulo 2 de Atos, quando Pedro está pregando, logo depois da descida do Espírito Santo, as pessoas chegam para Pedro, no versículo 37, para os demais apóstolos, e dizem para eles: e agora, irmãos, o que nós faremos? A palavra tinha acabado de ser pregada, e eles estavam dizendo: o que a gente faz da vida agora? E Pedro disse: se arrependa, creia em Jesus, sejam batizados para perdão do pecado de vocês. A pergunta que fica no meu coração é o quanto a palavra de Deus, quando é pregada no poder e na autoridade do Espírito Santo, compunge, comove, deixa o meu coração contrito. Porque é exatamente isso que acontecia com Jesus. Jesus pregava no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, e é isso que tornava a mensagem de Cristo do jeito que a mensagem de Cristo era. O quanto a pregação do Evangelho atinge o seu coração. Eu acho que você nunca tomou uma flechada. Eu desconfio que você nunca tomou uma flechada, suponho, né? Eu acho que eu estou certo nisso. Mas a pregação do Evangelho é como se a gente recebesse uma flechada, daquela bem dada, bem acertada. A pregação crava dentro do nosso coração.
É isso que deve acontecer na sua vida. É isso que o Evangelho deve provocar no seu coração. Que Deus tenha misericórdia tanto de você quanto de mim, para que a gente possa se submeter à autoridade do ensino de Jesus. A autoridade do ensino de Jesus está expressa nas Escrituras, irmãos. Que a gente possa entender que há coisas do mundo que sim comovem a gente, podem até nos emocionar ao ponto da gente chorar, porque são coisas bonitas e coisas boas. Mas se tem uma coisa que atinge o coração do ser humano, como nada mais pode atingir, é a palavra de Deus. E é isso que as pessoas que estavam dentro da sinagoga perceberam quando Jesus estava ensinando, quando Jesus estava pregando. Havia autoridade no ensino dele. Que você possa se render à autoridade do ensino de Jesus e que você se torne um cristão obediente ao Senhor. Não obediente para ser salvo, não obediente para receber um prêmio de Deus, um mérito de Deus lá na frente, no grande dia, mas obediente porque você entende que Deus é um Pai tão bom, tão amoroso. Você foi transformado para ser obediente. Nós somos salvos para a obediência. Obediência inclui aquilo que acontece na vida de alguém que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Amém? Então, esse texto fala sobre a autoridade do servo demonstrada dentro de uma sinagoga. A primeira coisa tem a ver com o ensino. Pelo ensino você percebe o quanto Cristo tem autoridade. A segunda coisa tem a ver com a libertação que Cristo promove às pessoas. Então, numa frase mais simples, o texto mostra a autoridade de Jesus sobre os demônios. Esse texto mostra isso. Versículo 23 a seguir diz: E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo, o qual gritou: O que queres conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir. Sei muito bem quem você é o santo de Deus. Olha que coisa curiosa, né? Naturalmente a palavra está sendo pregada, o homem possesso, o diabo se manifesta na vida daquele homem. E ele vem gritando, né? O texto diz que ele vem gritando. Eu li esse texto aqui em várias traduções e todas elas usam essa mesma expressão. O homem estava gritando. E o demônio, possuindo aquele homem, dizia assim na boca dele: O que você quer com a gente, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é o santo de Deus. O texto mostra que Satanás conhece quem Cristo é. Tiago 2,17, 2,19 diz que os demônios creem e tremem, estremecem, mas não obedecem. A irmã Cláudia respondeu ali baixinho, deu para ler os lábios dela. É isso mesmo, mas não obedecem. Eles creem, eles têm medo, mas eles não passam por redenção. Eles não passam pelo processo que você passa de ser alcançado e salvo. Irmãos, olha o que Satanás diz aqui. Ele aponta para a identidade de Jesus. Eu sei bem quem você é, Jesus Nazareno. Você é o santo de Deus. O demônio sabe, Satanás sabe que Cristo é Deus, que Ele é divino, que Ele é sem pecado. E sabe que Cristo tem autoridade para destruí-lo. Na verdade, Cristo já venceu Satanás. O mal já foi vencido. Deus já triunfou sobre o mal. É isso que Apocalipse mostra. Apocalipse mostra uma vitória que historicamente ainda não aconteceu. As coisas de Apocalipse, parte delas historicamente não aconteceram. Por exemplo, Cristo ainda não voltou. Não aconteceu ainda o juízo final. Mas a gente já sabe o que vai acontecer. O diabo vai ser derrotado, vai ser vencido, vai ser jogado no lago de fogo, o inferno também. Os ímpios serão julgados e os salvos, porque crerem em Cristo, serão recepcionados no reino de Deus. Não aconteceu isso ainda na história, mas a gente já sabe como é que vai ser. E a gente crê nisso.
E Satanás sabe que ele já está vencido. E aqui, nessa manifestação, nessa possessão, ele diz: você veio para nos destruir? Então, olha que coisa curiosa, por isso que é bacana a gente pegar o pensamento do livro de forma geral. O texto inicia dizendo assim, o profeta Isaías falou sobre Cristo. João Batista veio para preparar o caminho de Cristo. Cristo vai ser batizado e Deus diz assim: esse é o meu filho, ouvem a ele, ele é o meu filho amado, ele provoca em mim satisfação, alegria, prazer. Agora quem é que está falando a respeito de quem Cristo é? O próprio Satanás. O próprio Satanás conhece a identidade de Jesus. E aqui, dentro do Evangelho de Marcos, existe aquilo que os estudiosos chamam de segredo messiânico. O tempo todo, Jesus diz assim para as pessoas, quando ele as liberta, por exemplo, né? Fica tranquilo, fica quietinho. Ou então ele fala para os demônios: fiquem quietos. Ou então ele cura alguém e diz assim: se apresente ao sacerdote, faça aquilo que compete a você fazer, mas fica em silêncio. Isso aparece em Mateus, isso aparece em Lucas e aparece em João. Por que há esse segredo messiânico? Porque havia ainda muita coisa para acontecer no ministério de Jesus. Não se esqueça de que essa aqui são as primeiras ações de Cristo. Ainda tem mais 3 anos pela frente. E já no começo ele começa a receber perseguição. Se as coisas fossem divulgadas mais amplamente, não progressivamente, a perseguição possivelmente viria sobre ele muito antes do tempo devido. Então, para que não viesse antes do tempo devido, ele fica um tempo na surdina, ele fica um tempo no anonimato, e as coisas vão acontecendo e as pessoas nem todas estão sabendo, e ele vai de lugares a lugares pregando o evangelho e realizando tudo aquilo que a gente sabe que ele realiza. Depois, Jesus diz assim para esse homem possesso, diz para o diabo, né? Cale-se e saia desse homem. O texto diz que Jesus repreende esse demônio. E o que acontece? O espírito imundo agita o homem, né? O homem tem ali alguma coisa assim corporal, algum tipo de agitação corporal física, né? Uma manifestação corpórea mesmo. E gritando violentamente, o espírito sai dele e o homem fica liberto. O demônio deixa aquela pessoa. Versículo 27 diz: todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina com autoridade. O foco de Marcos aqui é mostrar a autoridade do Filho de Deus. Ele tem autoridade para ensinar e ele tem autoridade sobre os demônios. E o texto diz que as pessoas ficaram então também maravilhadas. Também maravilhadas. Quem é esse que tem poder sobre os demônios? Você conhece outros textos da Bíblia, dos evangelhos, que tem essa tonalidade aqui, esse espanto, né? Quem é esse que fez isso? Quem é esse que acalma o vento, as tempestades? Quem é esse que multiplica pães? Quem é esse que ressuscita mortos? É esse mesmo espanto. É um espanto que aponta para o poder de Cristo. E o versículo 28 diz: e a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Olha que coisa, apesar dele dizer para o diabo ficar quieto, né? Porque o diabo tinha dito quem ele era, e apesar de mais à frente ele curar e dizer para as pessoas permanecerem discretas, ainda assim a fama dele faz o quê? Percorre, se espalha por muitos lugares. Tem algumas coisas importantes que essa parte aqui especialmente nos ensina, irmãos. E aqui eu vou ser bem específico para nós que somos cristãos presbiterianos renovados. Então eu diria que nós somos tanto reformados de origem presbiteriana, como diz o nosso nome, mas também pentecostais. A gente tem um pé em cada um desses segmentos do protestantismo. E no meio pentecostal é muito comum haver essa ideia de dualidade, como se Satanás fosse o inimigo de Deus. Você, quando criança, sendo menino, sendo homem ou mulher,
Você deve ter brincado de braço de ferro. Brincava? Lembra como é que é a brincadeira de braço de ferro? Você disputa com alguém para ver quem é mais forte, né? Menino ama fazer isso, né? Menino gosta de ganhar, de mostrar que é mais forte, né? Menina também. Está no coração humano essa coisa, né? No meio pentecostal, parece que Deus e o diabo ficam disputando braço de ferro. E sabe quando você tem que fazer cara feia porque você está perdendo assim, sabe? Às vezes parece que Deus faz cara feia para vencer o diabo. Como se ele ficasse suado. Vou dar uma outra imagem para você. Sabe filme americano, quando o mocinho apanha, e no final ele dá um soco e ganha a luta e acaba o filme? Mas é o filme todo tomando uma surra, né? E só no final que ele... Muita gente acha que é assim que acontece quando se trata de Deus e de Satanás. Como se Deus tivesse que fazer um esforço terrível para vencer o mal, para vencer o diabo. Irmãos, é isso que a Bíblia ensina? O que a Bíblia ensina? Ele já venceu. E outra, Deus é o Criador e o diabo é uma criatura. Os demônios são criatura. São anjos que se rebelaram contra Deus e que passaram a viver num estado eterno de rebelião contra Deus. Quando é que a criatura tem força igual à do Criador? Essa conversa do meio pentecostal, de que Deus tem que se esforçar muito para vencer o diabo, irmãos, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A Bíblia não ensina isso. O diabo sempre soube que ele já está vencido. O diabo sabe quem Deus é. Eu falei aqui do texto de Tiago. Os demônios creem e tremem. Tremem de medo mesmo, porque eles sabem da autoridade de Deus. E esse texto aqui aponta automaticamente para a divindade de Cristo. Se os demônios creem em Deus e tremem perante Deus, se eles também tremem perante Cristo, é porque Cristo é Deus. Eles se submetem a Cristo porque Cristo é Deus. Cristo é divino, Cristo não é um homem, Cristo não é um profeta de boa moral, de boa conduta, de bons costumes, poderoso em palavras e obras. Cristo é Deus. E esse texto mostra isso, esse texto aponta para isso. Portanto, não caia mais nessa, não divulgue mais isso, nem aceite mais isso, que Cristo precisa fazer uma força terrível para vencer o diabo. O diabo é o seu inimigo e o meu inimigo, ele é o nosso adversário. Deus não tem adversário à altura dele, porque ele está acima de todo mundo. Não tem ninguém que possa estar à altura dele para combatê-lo. Quando a gente assiste, por exemplo, uma luta lá na Olimpíada, no Pan-Americano, em qualquer luta, não tem a classificação, peso-pena, peso pesado, não tem? Por quê? Porque é desigual você colocar um homem do meu tamanho, né, com 1,65 m, de 57 quilos, para lutar com um camarada de 80 e 90 com seus 90 e tantos quilos. Você já sabe o que vai dar a luta, né? Então você põe um negócio assim, você põe assim, mais aproximado, mais nivelado, né? Não há ninguém à altura de Deus para que possa ser um inimigo tão difícil que ele tenha que se esforçar para vencer. Entende? Então esse texto mostra a autoridade de Jesus. O Deus a quem você serve, ele é tão poderoso que até os demônios estão submetidos a ele. Satanás, que é um ser poderoso, que é um ser astuto, que é um ser inteligente, ele está submetido ao poder de Jesus Cristo. Amém? Marcos escreve para falar disso, e eu acho bonito. Conforme você vai lendo o texto e vai estudando, você vai entendendo melhor, né? O versículo 1 diz assim, olha o que diz o versículo 1. Princípio do evangelho de Jesus. Então Marcos está dizendo que esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. O versículo 14 diz, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Cristo é Deus e Cristo é o evangelho de Deus.
Porque ele está pregando o quê? O reino dos céus e arrependimento. Ele está dizendo assim: arrependam-se e creiam no Evangelho. Crer em quem? Crer nele. Ele é o Evangelho de Deus. Cristo é o Evangelho de Deus. Falar tanto do Evangelho de Deus quanto do Evangelho de Cristo é falar da mesma coisa. É a forma sinônima do autor apontar algumas coisas específicas, mas também similares. E esse Cristo, esse Deus, esse Filho, esse servo, dentro de uma sinagoga, ele mostra o seu poder para ensinar, ele mostra o seu poder sobre os demônios. Que você também possa estar sujeito ao poder desse Cristo. Amém? Os judeus por tanto tempo leram o Pentateuco. Por tanto tempo eles leram os profetas. Por tanto tempo eles leram os salmos, os livros históricos. Por tanto tempo eles aguardaram com ansiedade, com expectativa, a chegada do Messias. E quando o Messias se manifesta no meio deles, o que é que eles dizem? O que é isso? É uma nova doutrina. Irmãos, eles não entenderam que aquele homem que ensinava com autoridade, aquele homem que expulsava os demônios, aquele homem era o Cristo. Olha que coisa. Pode ser que você não reconheça quem está diante dos seus olhos. Pode ser que você não conheça o Cristo que domingo a domingo está sendo pregado a você. Pode ser que você não conheça o Cristo que semana a semana você lê a Bíblia, você lê os versículos, você canta os hinos, você faz as orações. Pode ser que mecanicamente você não reconheça aquele a quem você tanto aguarda. Olha que coisa absurda, né? Cabe a nós cuidarmos do nosso coração e confiarmos em Deus, confiarmos em Cristo, agradecermos a Deus, agradecermos a Cristo pela manifestação do amor, da graça, da bondade dEle sobre as nossas vidas. Amém? Que o ensino de Jesus, que é um ensino com autoridade, possa todos os dias conquistar o seu coração. E que você tenha convicção do quanto Ele é poderoso. Até mesmo aquele que é o seu inimigo está sujeito a Cristo. Cristo é poderoso. Amém? Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esta igreja aqui presente. Obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos edifica, o Senhor nos responsabiliza com a Tua palavra. O Teu Espírito Santo dá-nos entendimento e é o Teu Espírito Santo quem comove o nosso coração, quem confronta e torna o nosso coração contrito. Espírito Santo, faça isso no coração desta igreja nessa noite. Que a Tua palavra possa ter compungindo o coração de cada um desses irmãos, para que eles possam viver uma vida de submissão, de obediência, de sujeição, de gratidão em serviço ao Senhor, vivendo na Tua presença. Ajuda-nos a entender cada dia mais e melhor a Tua palavra e que, entendendo, nós possamos cada dia mais viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Obrigado, nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.